Vamos acomodar. Sentar na cadeira, de maneira confortável. Colocar as nossas mãos espalmadas para cima. Fazendo uma respiração lenta. Respirando pelo nariz. Deixando os ombros cair com a respiração solta pela boca. Elevando o nosso pensamento ao Pai, a esse Deus que nos fortalece, que nos direciona, que nos concedeu a graça de ver o nosso irmão, nosso amado Mestre Jesus, a nos conduzir nesse planeta, nesse mundo de prova e expiação. Agradecendo a Deus por essa oportunidade, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos parte. O pão nosso de cada dia nos dai de sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas ou velhas tentações, mas livrai-nos. Livrai-nos, Senhor, de todos os males, agora e para sempre. Que assim seja, e assim é. Gratidão. Envolvidos com essa egrégora de amor, em nome do Instituto Manuel Filomeno de Miranda, nós recebemos, todos aqui presentes, recebemos com todo carinho a Aster, que vai ser a nossa facilitadora, com o tema Mundo de Provas e Obrigada, Bebê. Você faz o registro meu? Você tira uma foto para mim depois? Abençoe as reflexões e o que a Aster vai trazer para cada um de nós aqui hoje. Assim seja. Boa tarde a todos. Obrigada, amigas. Com muita alegria que eu retorno para essa casa, uma casa que já acolhe a todos nós com tanta amorosidade e a gente desde cedo já percebe a presença dos irmãos que colaboram com os trabalhos dessa casa. Inicialmente pedimos novamente a presença de Jesus para que Ele conduza nossas palavras e que aqui a gente consiga aprender o que for realmente necessário e útil para a nossa evolução. Está abaixo a voz hoje? Querem que aumente? Está suficiente. Vamos lá. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tema Mundo de Provas e Expiações. Parece que aumentou um pouco, ficou melhor? Está com eco, não é? Pronto. Vamos conversar um pouco hoje sobre mundos de provas e expiações. Alguém aqui está vindo a uma casa espírita pela primeira vez? Não. Não? Pronto. Esse conceito, mundo de provas e expiações, é um conceito realmente espírita, não é? A gente não ouve falar disso e tem várias informações, vários elementos da nossa doutrina que a gente não vê disponível em vários documentos do cristianismo, porque de fato é uma teoria espírita que nos foi entregue a partir do momento em que Kardec começou a organizar as informações que nós temos no nosso arcabouço espírita. Então, por que existe um mundo de provas e expiações? Inicialmente, a gente precisa lembrar que nós somos espíritos, não é? Filhos de Deus. O que Deus dá para nós como material genético? Nosso Pai. Ele nos dá a condição de sermos imortais. Espírito imortal não morre. Aliás, o que seria a diferença de eterno e imortal?
Melhor, não é? Parece que está melhor. Esse daqui está melhor? Bem melhor? Pois não. Então, nós temos pai e mãe na matéria. Do nosso pai e da nossa mãe na matéria, a gente tem um material genético que nos dá características, não é? Fenotípicas, cor da pele, cor dos olhos, cabelo, formato do rosto, é a nossa herança dos nossos pais aqui na matéria, que forma o nosso corpo físico. Mas nós temos também outro pai, que é Deus, que nos dá o material genético dele. Qual o material genético do nosso pai, que é Deus para nós? A centelha divina, que é todos os potenciais e qualidades que são próprios dele. Por isso que Jesus disse um dia que vós sois deuses, porque nós temos em nós todos os potenciais divinos. Ainda não os desenvolvemos todos, estamos em evolução. Então, podemos entender que nós reencarnamos com qual objetivo? Por que a gente reencarna? Nós reencarnamos para evoluir. Nós reencarnamos para termos a oportunidade de desenvolver esse material genético que Deus nos deu, que tem lá todos os potenciais dele. Honestidade, harmonia, amor, coragem, alegria. Todos esses potenciais, as qualidades, são divinas. Estão em nós. Porém, não estão todos desenvolvidos. Por exemplo, a paciência. Nós já somos pacientes? Não, nós estamos aprendendo a ser. Às vezes nós conseguimos, às vezes nós não conseguimos. Isso quer dizer que esta característica ainda não está completa dentro de nós. Quando a gente às vezes consegue, às vezes não consegue. Quer dizer que nós estamos em evolução daquela característica. E o objetivo da gente reencarnar é esse, é desenvolver-se e aprimorar todas as qualidades divinas. Porque nós vamos reencarnar até que a gente seja perfeito. Esse é o objetivo. Reencarnaremos muitas e muitas vezes até que nós tenhamos todos os potenciais em pertencimento a nós mesmos. Até o dia que nosso espírito for um espírito evoluído, um espírito perfeito. Portanto, nós já sabemos por que a gente reencarna. Reencarnamos para reaprender a amar. Reencarnamos para evoluir. Pois bem, lembra que Jesus nos disse que... Calma, vamos lá. Há muitas moradas na casa de meu pai? Lembra que ele falou isso pra gente? O que ele quis dizer com isso? Há muitas casas em que a gente pode morar. Então quer dizer que o planeta Terra não é o único habitado? Óbvio que não. Todos os orbes estão habitados, absolutamente todos. Então quer dizer que tem o quê em outros planetas? Tem espíritos. Tem espíritos. Filhos de Deus, igualzinho a nós. Com o mesmo corpo? Não sei. Não sabemos e nem dá para ficar criando ideias sobre o que a gente não sabe. Apesar de que há informações em nossa doutrina da vestimenta perispiritual deles, de alguns deles. Podemos dizer que há espíritos em todos os orbes. Há muitas moradas na casa do Pai. Cada planeta serve de habitat, de casa, de lar para uma comunidade de espíritos, assim como nós aqui na Terra. Entretanto, há diferenças. E quais são as diferenças? Nos diz o Livro dos Espíritos
que os planetas, eles estão organizados segundo o grau de adiantamento do planeta? Não, dos habitantes daquele planeta. Os habitantes de cada planeta configuram a vibração daquele lugar. Então, cada lugar tem um tipo de vibração que é igual ao conjunto das energias de cada um dos seus moradores. Então, nós temos primeiro aqui o mundo primitivo. O mundo primitivo é aquele inicial das primeiras jornadas da vida do espírito. Aliás, quantas vidas nós temos? Uma só. Uma só. Ninguém pode dizer que tem mais de uma vida. Vida nós temos desde o dia que fomos criados até hoje, foi uma só. Nunca morremos. Vivos estão os desencarnados que aqui também estão agora. Então, nós estamos vivos desde o dia que ele me criou até hoje. Eu nunca morri, nem você. Entretanto, reencarnações, não faço ideia de quantas nós já tivemos. Muitas. Entretanto, vida, uma só. A nossa vida começa em um mundo primitivo. Um mundo onde o espírito, ele está ainda nos primeiros momentos das suas reencarnações. Momento em que o espírito, ele está ainda se dando conta de quem ele é, de quais são os potenciais que ele tem. E ele é muito mais... lembra que nos diz que nós somos sem informação, que nós não temos todas as informações, ele tem menos informações do que a gente. Muito menos. Esses mundos primitivos são os primeiros. Podemos dizer que nós somos mundo primitivo? Não. Não, porque aqui nós observamos que existe um grau de inteligência, de conhecimento e de avanços intelectuais, avanços tecnológicos, avanços da engenharia, muito grandes. Então nós somos além desse mundo primitivo. E de fato estamos aqui neste segundo estágio, segundo ainda, nem é muito longe. Provas e expiações. Qual a característica do mundo primitivo? A ignorância. Ignorância no sentido do desconhecimento, a falta de informação. E aqui, no mundo de provas e expiações, ainda predomina a escolha pior. Nós temos ainda, na nossa imensa maioria, esta característica. Predominância do mal. O que é predominância do mal? É a tendência que muitos de nós, e eu me incluo muitas vezes, a tendência que nós temos de fazer a pior escolha. A escolha mais errada. Esta é a tendência que nós temos, por isso que estamos aqui todos juntinhos. Predominância do mal. Depois, tem um outro nível de planeta, que é o planeta já regenerado. São mundos regenerados. Ali, as almas ainda têm coisas para expiar. Ainda há débitos nestes espíritos que lá moram. Entretanto, não há mais predominância do mal. Não há. Não há mais predominância das piores escolhas. Já há muito equilíbrio e há um esforço muito grande de manter-se saudável em todas as escolhas. O mundo regenerado, ele não é um mundo perfeito ainda. Mas é um mundo onde as pessoas estão comprometidas com o bem. Ponto. Não praticam o bem completamente, mas estão comprometidas com o bem. Depois do mundo regenerado, há os planetas felizes. Bacana esse, felizes. O bem se sobrepõe. Se o bem se sobrepõe,
é porque o bem já é a primeira escolha. Aqui ainda pode falir? O espírito ainda pode falir? Pode. Ainda pode falir. Ainda pode fazer uma escolha equivocada, ainda pode criar débitos, ainda não são espíritos perfeitos. Não são. Mas são espíritos felizes, porque são espíritos que, em imensa maioria, e na maioria das vezes das suas próprias reencarnações, eles já conseguem fazer sempre a melhor escolha. A escolha mais equilibrada, mais saudável e mais correta, independente do que isso custe. Isso são os planetas felizes. E olha qual a distância que nós estamos ainda disso. A distância que nós estamos. E por fim, os planetas celestes ou divinos. Aí sim, estes são planetas destinados ao habitat de espíritos que chegaram no último grau de evolução, puros, evoluídos por completo. O que é um espírito evoluído por completo? É um espírito que já tem todas as características divinas, todas. Por isso que Jesus falava, eu comungo com o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. É por isso. Porque este espírito superior, este espírito puro, ele já tem todas as características divinas, mas ele tem porque ele trabalhou muito, porque ele se esforçou e deu o próprio labor para desenvolver essas características. Já ouviram falar que nós estamos em momento de transição planetária? Nós estamos em um momento de transição. O que quer dizer? Quer dizer que nós estamos saindo de um planeta de provas e expiações e estamos migrando para um planeta regenerado, um mundo regenerado. Neste momento, podemos dizer, inclusive, que nós não somos mais um planeta de provas e expiações. Mas também não somos regenerados. Nós estamos, de fato, naquele momento em que naquele meio da linha do arco-íris, que é entre a transição das cores, que a gente não pode dizer que é nenhuma cor e nem outra cor. Lembra do arco-íris? Tem um momento em que as cores se fundem tanto que não é nem lilás e nem azul, é aquele meio ali. Nós estamos nesse momento. Por quê? Aqui já é perceptível que há espíritos regenerados. Há espíritos regenerados. Há irmãos aqui entre nós que já são espíritos regenerados. Então a gente já convive e muitos de nós já somos. O que isso quer dizer? Que são pessoas comprometidas com o bem. Basta. Então, quantas pessoas que são realmente regeneradas você já não conhece? Se a gente for parar para pensar, quantas pessoas comprometidas com o bem, que se esforçam para fazer sempre a escolha mais correta, mais saudável, a gente conhece? Conhecemos pessoas assim. Então, isso prova que nós estamos todos vibrando, na maioria, se esforçando para fazermos sempre as melhores escolhas. Mas o que é um planeta de provas e expiações? É um mundo de educação, é um espaço de educação. De fato, o que vimos fazer aqui é reaprender. Reaprender a ser paciente, reaprender a ser tolerante, reaprender a perdoar, reaprender a viver em família. Tudo que a gente faz aqui é reaprender. Não tem nada diferente disso. Nada. Toda hora a gente se equivoca e volta e recomeça. Se equivoca e recomeça. É só isso que a gente faz aqui, é educar-se. Então, o objetivo deste planeta, deste tipo de planeta, é a educação do espírito. Todos aqui temos o mesmo objetivo, que é nos reeducarmos. O que nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo? Santo Agostinho falou assim, que posso dizer dos mundos de expiação que você já não saiba, pois basta que observe o mundo em que habitas. Isso é fato.
a gente, observando o nosso planeta, a gente já tem características suficientes para dizer que, em muitos momentos, a predominância é do mal. Aí a gente olha aqui dentro de uma casa espírita, dentro de lugares onde as pessoas estão unidas para fazer a sua evolução mais fácil, não é? É para isso que a gente vem, para isso que a gente comunga de um espaço de coletividade, onde todos estão comprometidos com o melhor de si. Mas não é o que a gente vê lá fora na sua imensa maioria. Então, se a gente observar, como disse Santo Agostinho, o planeta está realmente ainda cheio de pessoas que não estão comprometidas nem com a sua própria evolução. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz o capítulo 17, Sede perfeitos, o que é ser superior e inferior. E este capítulo vem nos falar muito sobre a autoridade. A autoridade. Vocês já leram o livro Nosso Lar? Ou já assistiram aquele filme? Lembra que os governantes da cidade, o governador, o prefeito da cidade, o ministro, o que é que eles são? Em nível hierárquico, autoridade, e eles são autoridade moral daquela cidade. Os prefeitos, os ministros, o governador da cidade, Nosso Lar, e todas as cidades espirituais. A autoridade, ela não é feita assim, por escolhas de voto. Não é. A autoridade nos diz o Evangelho que é um atributo divino e que aqui nós praticamos de forma equivocada. Autoridade no plano espiritual só tem quem tem autoridade moral para ser presidente de centro espírita, para ser professor, para ser líder comunitário, para ser dirigente de empresa, para ser prefeito, ministro, para dar ordens. Só pode dar ordens no plano espiritual quem é moralmente evoluído. Senão não dá ordem nenhuma. É subalterno. E isso não é o que a gente vê aqui. Essa é uma característica de um mundo não evoluído como o nosso. A autoridade, ela é dada conforme as conveniências daqui. Não é por autoridade moral. Inclusive, uma marca do mundo regenerado. Quando que nós vamos começar a ver de fato que este planeta agora vai ser um planeta regenerado? Quando os nossos governantes forem escolhidos pela sua moralidade. Quem tiver, de fato, verdade moral, vai ser eleito. Essa é uma marca do planeta regenerado. Olha como estamos ainda um pouco distantes disso. Continua Santo Agostinho, ele fala assim: a Terra oferece um dos tipos de mundos expiatórios. Nós somos um exemplo. Existem vários outros planetas de provas e expiações. A variedade é infinita, nos diz ele. E é um lugar de exílio para espíritos rebeldes. O que seria um lugar de exílio para espíritos rebeldes? Quer dizer que estes espíritos, que somos nós, né? Nós aqui, temos a missão de lutar e, ao mesmo tempo, entreter-se diante da perversidade dos homens, da inclemência da natureza. São várias questões. Duplo e árduo trabalho simultâneo que desenvolve várias qualidades em nós, no nosso coração e na nossa inteligência. Então, Santo Agostinho nos diz claramente que as intempéries da natureza, que as questões da natureza que acontecem fora da vontade do homem, além das questões que acontecem diante da vontade humana, das escolhas equivocadas, tudo é para a nossa evolução. Aqui a gente vai experimentar tudo isso. Jesus sabia que aqui não seria fácil. É assim que Deus, em sua bondade, faz com que a própria responsabilização redunde em proveito para nós. Na erraticidade, o que é erraticidade?
É o momento de transição entre uma reencarnação e outra reencarnação. É o momento em que nós estamos desencarnados. Na erraticidade, o espírito ele tem consciência e previsão do que vai acontecer na vida terrena. O que isso quer dizer? Eu conheço como vai ser a minha próxima reencarnação. Eu tenho acesso a algumas escolhas e eu escolho a minha família. Às vezes eu não tenho condição de escolher, aí é imposto. Mas na maioria das vezes a gente escolhe inclusive o tipo de provas, o gênero de provas. Escolhe tudo? Não. Mas você escolhe que você vai trabalhar com público infantil. E o que isso quer dizer? Você pode ser professor, você pode ser evangelizador no centro espírita, você pode ser professor de educação física, você pode trabalhar com a infância de algum modo. Você pode ser diretor de uma creche comunitária. De algum modo, naquela reencarnação, você vai encontrar com educação infantil. Eu só podia ser professor, fazer licenciatura de geografia? Não. É o gênero de prova, não é a minúcia da escolha, é o gênero da prova que é escolhido. Por quê? A gente começa a colocar para nós questões que são necessárias à nossa evolução. Quando a gente está desencarnado, a gente tem muita pressa em avançar, em evoluir. Quando chega aqui, a gente fica preguiçoso. Mas quando está desencarnado, a gente quer evoluir rápido e pede muitas provas, pede que tenhamos várias experiências para que a gente evolua mais rápido e que saia da dificuldade que a gente está. Portanto, a gente tem consciência de todas as tribulações que vamos passar? Não sabemos. Exemplo, eu sei que eu vou ter um divórcio? Não sabemos. Mas sabemos que vamos ter uma família. Mas tem que ser com fulano. Está escrito que é fulano a pessoa que eu vou... Não, isso não está escrito no seu planejamento reencarnatório. O nome da pessoa que você vai ter um filho não está escrito lá. Está escrito que você vai ter família. E você vai ter família com quem? Com quem também estiver disponível para ter família. É assim que a gente se encontra. As almas não são predestinadas de nome a nome, mas ainda existem algumas que são também. Portanto, nós não escolhemos tudo. Nós previmos algumas coisas que vão se suceder, não as mínimas. Escolhemos o gênero das desaprovações, das provas, e muitas vezes a gente não tem condição de escolher. Por quê? São imposições. Às vezes são imposições. Mas o que é prova? O que é expiação? O que é missão? Eu vou até que horas? Qual que tá meu horário? Eu vou até aqui. 18h20. Ok. Prova, expiação e missão. São três coisas diferentes? Bastante diferentes. Vamos explicar uma por uma. Prova é tipo aquela prova da escola. Não é a prova da escola? A gente estuda 3 meses, faz uma prova. Estuda 6 meses, faz uma prova. Estuda o ano inteiro, faz uma prova. A prova vem depois de estudar. A prova vem depois que a gente aprende. A prova, neste momento aqui que estamos reencarnados, se estamos vivendo prova, quer dizer que nós já tínhamos condição de estar nesta situação. E quer dizer que já tinha conhecimento, já tinha avanço espiritual para fazer as melhores escolhas. Isso é prova. E a gente pede. Prova é um pedido. São obstáculos que chegam em nossa vida para que a gente avance. Para que a gente avance. A gente fala assim, no plano espiritual, eu gostaria de desenvolver a paciência. É um pedido que eu estou fazendo, eu quero desenvolver a paciência. Já estudei bastante sobre a paciência, já vivi muito isso.
Como podem me ajudar? Aí eles pegam várias pessoas que vão treinar a sua paciência e bota tudo para viver junto com você. Filho, marido, sobrinho, parente, colega de trabalho. E aí você pensa, meu Deus, que vida atribulada. Mas você pediu para desenvolver a paciência. E são oportunidades. Então não recusa o que chega. Porque muitas vezes é o que a gente precisa para evoluir. Lembra que Jesus disse a Paulo, não recalcitre contra os aguilhões. O que são aguilhões? Aquelas esporas que ficam atrás da bota, né, do cavaleiro, aí ele bate na barriga do cavalo, o cavalo anda. E isso são os obstáculos, são as provas na nossa vida, são incômodos que nos machucam. Aí a gente se mexe, encontra uma melhor posição e avança e sai do lugar. Isso são os obstáculos, são os aguilhões. E a gente tem ajuda, a gente sempre tem ajuda, tá? Então a gente não faz prova sozinho. Ninguém está aqui fazendo prova sozinho. A prova é com apoio. A gente tem anjo de guarda, a gente tem família, centro espírita, a gente tem um monte de gente para ajudar. Mas a prova é individual. Apesar de você ter ajuda, é individual. Isso são provas. São obstáculos que vão fazer com que a gente chegue mais rápido na evolução. Mas prova está relacionado ao futuro, ok? Prova está sempre relacionada à qualidade que eu quero adquirir no futuro, tá? Então, cada obstáculo é uma capacidade que a gente vai adquirir. Expiação, não. Expiação, não. A expiação, na verdade, é o passado que retorna, tá? Prova é porque eu quero aquela qualidade para o futuro. Então eu entro em prova, muitas vezes a pedido. Expiação não. Expiação é o meu passado que vem até mim, me alcança. E aí eu vou entrar em débitos. Eu tenho débitos do passado e eu preciso quitar. Porque a lei de Deus é de justiça. Então se você desequilibra o sistema, você vai ter que reequilibrar. Vai voltar para refazer o que você desfez. Tudo é lei de responsabilidade. Então, expiação são nossos débitos que voltam para que a gente dê conta de restabelecer a justiça que nós desequilibramos. Então, a gente fere a lei divina e voltamos para reorganizar o que nós mesmos bagunçamos. Nós reencarnamos para expiar problemas que nós fomos responsáveis. Essa é a diferença de prova e expiação. Os espíritos, nos diz o Evangelho, segundo o Espiritismo, que os espíritos em expiação, na maioria das vezes, eles são exóticos na Terra. Essa palavra exóticos, entendam, estrangeiros. São de fora da Terra. A maioria das pessoas que está aqui em expiação não é este o planeta primeiro da sua reencarnação. Não estava aqui desde o início. São pessoas, vocês e eu, que muito provavelmente viemos de outros planetas. Já tivemos várias outras reencarnações, fizemos um bocado de bobagem. E aí, quando a gente volta, a gente vai ter, muitas vezes, a experiência de reencarnar em planetas que vão nos dar mais oportunidades de avançar, mais dificuldades para que a gente avance. Mas essa dinâmica toda de avançar e evoluir é para que a gente se liberte, não é? Para que a gente se torne, de fato, espíritos evoluídos, porque não precisa mais ficar passando por tantas dificuldades, digamos assim. Será que o que eu falei aqui é verdade? Que a gente não precisa passar mais por dificuldade quando é espírito puro e evoluído? Não. Não, por quê? Porque lembra daqueles que estão em missão? Muitas vezes alguns estão em missão, tipo quem? Jesus? Nem precisava ter vindo, mas ele veio. E tantos outros espíritos evoluídos que
nem precisavam mais experimentar uma reencarnação em um planeta tão inferior, mas mesmo assim vem para nos ajudar a avançar. Então, a gente evoluir não quer dizer que nós nunca mais vamos voltar a um planeta inferior. Quer dizer que a gente pode voltar, sim, mas aí é por escolha, por amor e não mais por necessidade. Quando eu vou saber se o que eu estou vivendo é uma prova ou é uma expiação? E a dúvida? Geralmente é muito fácil. A gente está vivendo uma dor e aí você está reclamando da dor. Por que está acontecendo na minha vida? Eu não aguento mais. Eu não merecia. Por que na minha família? Por que a minha mãe? Aí, provavelmente, é uma expiação. É um débito que a pessoa tem que passar. E não aceitou ainda. A prova não é assim, não. Quem está em prova, muito geralmente, é aquela pessoa que está sofrendo e está sofrendo agradecendo. Obrigada, Senhor, por mais uma vez querer me testar. Aí vem outra dificuldade. Obrigada, Senhor, por mais uma vez me colocar diante de obstáculos que vão me fazer crescer diante do Senhor. Isso é prova. Esta pessoa está passando por dificuldades, mas não é uma expiação, é prova. Porque a pessoa já entende a necessidade de adquirir aquela qualidade, de adquirir aquela capacidade que lhe falta. Então é muito fácil perceber alguém que está em prova. Um exemplo simples, professor de escola. Sabe aquele professor que você diz, meu Deus, eu não sei por que eu fiz licenciatura, eu odeio sala de aula, eu odeio criança, eu não sei por que eu estou aqui? Expiação. Ele precisava estar na sala de aula como professor. Aí você vê aquele outro professor que diz, meu Deus, eu amo dar aula, como eu gosto de crianças. Eu sei que tem dificuldade, às vezes é difícil, mas é algo que me completa tanto. É prova. É algo que você está fazendo. Os dois te fazem crescer, tanto prova quanto expiação. Mas geralmente a expiação a gente só reclama. E a missão? O que é missão? Missão é, de fato, um legado. Um legado. Tem missão que é de espírito superior? Sim. Como os missionários que a gente conhece, né? Vários espíritos que vieram aqui, que comungaram com Jesus, que deixaram para nós São Francisco de Assis e tantos outros, não é? Que deixaram um legado tão grande que a gente percebe que era um espírito em missão. O que é missão? Eu tenho muitas qualidades, muitas, e eu quero aqui dividir a experiência da vida que eu já tenho com todos. Então eu venho conviver com espíritos inferiores, sim, mas conviver para que a partir do meu exemplo, vocês possam aprender. Isso é um espírito em missão. Exemplo, Maria de Nazaré. Exemplo, São Francisco de Assis. E tantos outros que a gente pode conhecer, né? Até fora, óbvio, fora da doutrina espírita tem muitos exemplos, porque não é espírito só quem é espírita, né? Espírito é todos nós, independente da religião. Pode existir missão, prova e expiação na mesma reencarnação? Sim. Sim. Eu posso estar vivendo os três. Porque missão não é só quem é espírito superior. Missão é uma obrigação, um dever moral, uma coisa que a gente quer fazer e que não é dado somente a quem é espírito superior. Exemplo, maternidade e paternidade. São missões. O que é uma missão? Um compromisso. Eu fiz um compromisso lá no meu planejamento reencarnatório de ser mãe, de ser pai, de trazer ao mundo outro filho de Deus. Isso é missão. Então, a gente pode ter missão, prova e expiação ao mesmo tempo. Os espíritos evoluídos, eles são e enxergam este planeta como um grande educandário. Às vezes a gente pergunta assim, será que a gente irrita os espíritos superiores? Será que a gente irrita com a nossa repetição dos equívocos? Não. Por quê? Eles nos veem como crianças.
Eles nos veem assim, como superior que está ensinando a quem ainda não conhece. Então, os espíritos superiores, os espíritos evoluídos, os nossos anjos de guarda, quem colabora com a Organização Mundial Planetária das Cidades, eles olham para nós com olhos de professores de primeira infância. A gente está errando porque a gente não conhece a lei de amor. A gente muitas vezes nem recebeu amor suficiente. Às vezes a gente nem merece também, porque fomos muito equivocados. Mas o amor do Pai a gente sempre tem. Mas a gente não tem, às vezes, a conexão aberta. A gente não tem a sintonia em nós, porque Ele sempre está disponível. Mas são os nossos ouvidos que muitas vezes não estão abertos para ouvir e se conectar com Ele. Então, a gente se sente não amado. Se alguém se sente não amado, é porque ainda não está vivendo dentro da fé. Porque estar comungando com Deus enquanto um Pai nosso quer dizer que você sabe que você é amado. Você é amado. Ele te protege com toda a sua misericórdia, desde a hora que você acorda até a hora que vai dormir. Em todos os planos, em todos os momentos, Ele está conosco. Ele está olhando, cuidando, protegendo e guiando. Se nós fazemos isso pelos nossos filhos, sendo tão equivocados como somos, imagina Deus que é perfeito por nós. Então, sentir-se amado por Deus é a nossa primeira obrigação, enquanto filho. Abrir os canais de sintonia para que a gente perceba o amor dele por nós. Seguir a Jesus não é um projeto fácil, mas é o melhor projeto de vida. Quando ele veio com o objetivo de ser exemplo. Jesus veio para morrer na cruz? Não, ele não veio para morrer. Ele veio para viver. Jesus veio para viver e não para morrer. Ele morreu porque nós fomos os equivocados. Foi a escolha nossa equivocada, a pior escolha possível. Mas fomos nós que erramos, não foi ele. Ele não veio para morrer, ele veio para viver. Ele veio para ser exemplo, ele veio para ser vida e vida em abundância. Para ser esse evangelho vivo que a gente olha para trás e vê exemplo de tudo. Ele viveu e deixou exemplo de tudo, não tem nada que a gente olhe para ele e não encontre resposta. Por isso que ele é o modelo e guia. E o que é modelo e guia? Qual a diferença de ser modelo e guia? Guia, se a gente faz uma viagem, contrata um guia, eu preciso escolher o meu guia pela moralidade? Não, eu nem sei quem é o meu guia. Eu sei que ele é um bom guia. Ele conhece a região, ele chegou primeiro, ele entende os caminhos, ele não vai deixar eu passar por dificuldade. Ok, isso é um guia. Mas o que é modelo? Modelo é outra coisa. Modelo é o exemplo moral de vida que eu posso seguir. Eu quero ser igual a ele. Isso é modelo. Então Jesus é o único que é guia e modelo. Ele é o modelo de vida, ele é o exemplo que a gente deve seguir e ele é o guia que nos mostra os caminhos, que diz o lugar mais fácil, que diz não vá por aqui porque vai ser difícil para você. Então que a gente tenha em nossos corações esse compromisso de seguir os passos de Jesus. Gratidão. Desligarei.